Fala, gigantes! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou o criador aqui do Rota Estratégica, meu querido, e criei esse canal para te ajudar a estudar e te ajudar a percorrer esse processo de concurso público, né, até a sua aprovação. Eu sei que não é um caminho fácil, trilhei esses caminhos na minha vida em alguns momentos, né, e espero estar aqui para te ajudar bastante a trilhar o seu caminho também. Muitas vezes quando a gente se encontra numa situação difícil da vida, né, que muito provavelmente você que está me assistindo está numa situação difícil ali, né, estudando, tentando passar para concurso, de repente passando por uma dificuldade financeira, você vê o concurso público como uma única alternativa para sair dessa pindaíba que você se encontra, meu querido. Eu tenho certeza e te garanto isso. O concurso público é um caminho profícuo e é um caminho para você. Já se inscreva aí no canal gigante, deixa o like no vídeo, que hoje a gente vai falar sobre um assunto técnico aqui, que é como você memorizar os conteúdos para concurso público, né? Visto que isso é uma das maiores dificuldades, né, dos alunos no geral. Note que muitas pessoas estudam para concurso público e até estudam realmente. Estuda por um ano, estuda por 2, mas chega no dia da prova, não tem um resultado profícuo, não consegue ser aprovado. Isso porque as provas, pessoal, hoje em dia, elas estão com uma gama muito vasta de matérias. Então, além de ter várias matérias de conhecimentos diferentes, por exemplo, português, contabilidade, raciocínio lógico, vários tipos de direito, além disso, dentro das matérias tem um conteúdo grande demais. Então, os editais estão vindo, né, um livro de edital para você estudar, e isso dificulta bastante o processo de aprendizado, porque você tem que aprender várias matérias ao mesmo tempo e aprofundar em cada matéria, e isso é muito difícil. Então, quando as pessoas estudam, elas chegam lá no dia da prova, mesmo que ele tenha se esforçado até, mas como ele não se esforçou com a qualidade adequada e não tinha as técnicas certas, né, para atingir um determinado resultado em uma dessas matérias, o que acontece? Acontece que a pessoa chega lá para fazer a prova, se deparam com a questão e não lembra do conteúdo. Ele até viu esse conteúdo, mas ele não lembra. Então o processo de aprendizagem, ele é muito importante para você chegar lá no dia da prova e não dar aquele famoso branco, né? Você já teve a sensação de ler uma questão, por exemplo, em uma das provas aí que você vai fazer, e de repente pensar, cara, eu já vi esse conteúdo, mas não consegui resolver a questão? Cara, isso acontece demais. Já aconteceu comigo também, tá? De eu deparar com a questão, ler a questão lá no dia da prova e pensar, meu Deus, eu já vi esse conteúdo e não consigo responder essa questão. Então, isso é um defeito no processo de aprendizado. Eu vou trazer aqui 3 técnicas para você tentar corrigir esse defeito e tentar minimizar esse dano e esse processo de esquecimento que naturalmente o nosso cérebro enfrenta. O primeiro fato que você tem que saber sobre isso é que o nosso cérebro funciona de 2 formas, né? O nosso processo de aprendizado e a nossa memória funcionam de 2 formas, que é memória de longo prazo e memória de curto prazo, não é verdade? São essas 2 formas que o nosso cérebro funciona. Isso é importante você saber disso, né? Visto que você está adquirindo conhecimento hoje para aplicar ele daqui a 1 ano, que vai ser o dia da sua prova, daqui 6 meses ou daqui até 2 anos, você não sabe quando veio sua prova, né? Então você precisa estruturar as informações dentro do seu cérebro para você conseguir aplicar elas daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3. Você não sabe quando você vai ter que aplicar essas informações que você está adquirindo. Então você guardar as informações aqui no curto prazo não funciona. Não funciona guardar as informações aqui no curto prazo. Você tem que guardar essas informações no longo prazo, né? E isso é fundamental você saber para você até não perder tempo, né? Não adianta você estudar ali e decorar na hora, não. Você vai ter que levar essa informação lá para frente. Você realmente vai ter que aprender a matéria, aprender uma contextualização para você no dia da sua prova conseguir aplicar aquele conhecimento que você adquiriu. E nossa cabeça funciona mais ou menos como uma biblioteca, né? Já viu aquelas bibliotecas de escola, né? Eu sei que hoje em dia não é comum, né, a gente ter bibliotecas aí, diminuiu bastante por conta da internet, do Google e as tecnologias, mas ainda existem bibliotecas. Acredito que vocês lembram de algumas e elas são estruturadas de acordo com assuntos, né? Cada prateleira de livro tem um assunto e o nosso cérebro funciona de forma parecida. Você vai ter que estruturar as informações que você vai
adquirir. Isso é fundamental. Então você vai ter uma caixinha lá no seu cérebro das informações de português, uma caixinha das informações de direito penal, uma caixinha de direito processual penal. Então você vai tentar estruturar o seu cérebro para pensar dessa forma, né? Pensar de forma separada, apartada em cada matéria. Só isso já vai ajudar bastante aí você no processo de memorização. Mas entrando basicamente aqui nas 3 técnicas. A primeira técnica é a repetição. Não existe estruturação, não existe processo de aprendizado, não existe memorização sem repetir. Meu querido, é repetir, é repetir, é repetir, é repetir até aquilo entrar, seja por bem ou seja por mal. Eu quero te trazer um exemplo aqui, inclusive trago esse exemplo no curso do Rota Estratégica para os meus alunos. Inclusive, se você não conhece, né, meu programa de mentoria, me chama aqui no WhatsApp que eu posso explicar melhor. Se você estiver estudando aí para carreiras policiais, para carreiras administrativas, técnicas, com certeza eu posso te ajudar e você conseguir realmente atingir um resultado muito significativo aí nesse mundo dos concursos. Agora pense comigo, meu querido, sem repetição não existe o processo de aprendizado. É na repetição que mora o processo de aprendizado. Note você, quando você assiste um filme ou uma série que você gosta muito, geralmente você assiste ele 2 vezes. Ou 3 vezes, ou 4 vezes. Você já passou por isso? Já assistiu um filme ou uma série por mais de uma vez? Eu mesmo, eu gosto muito aqui de uma. Na verdade eu gosto de várias, mas de uma especificamente. É o Two and a Half Men. É uma série de comédia, né, nos Estados Unidos. Significa 2 homens e meio. Eu adoro essa série. E pessoal, sinceramente aqui, eu já assisti essa série umas 50 vezes. Sem exagero, assim, eu já assisti ela muito. Então, em certos momentos dessa série, eu sei exatamente o que o Charlie vai falar, eu sei exatamente o que o Alan vai falar, que são os personagens dessa série. Eu quero que você pense se isso já aconteceu com você em alguma situação, alguma coisa que você repetiu muito, você já sabe o que vai acontecer. E se você não decorou as falas, com certeza você decorou o contexto daquilo que vai acontecer. Com os estudos, é exatamente a mesma coisa. Eu sei que você deve estar assistindo as primeiras aulas de direito penal aí, ou de repente as primeiras aulas de direito processual penal, ou de repente as primeiras aulas de português e está imaginando, meu Deus, isso aqui não é pra mim, né? O que eu vou fazer, né, com esse tanto de matéria que eu não tô entendendo nada? Calma. Calma. Continua assistindo, continua progredindo, repete isso aí, repete isso aí, repete isso aí. Vai chegar um momento que o seu cérebro vai entender que essas informações são muito relevantes e você vai decorar esse assunto. É lógico que existem técnicas específicas para decorar, né? Inclusive eu trago elas aqui no canal de vez em quando e você pode utilizar elas também. No entanto, o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que o processo de repetição que interessa. Você tem que repetir, 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 até aquela informação realmente se internalizar e você aprender aquela informação. Note que a repetição ela é muito importante no processo de estudo para evitar essa questão do branco, para evitar que você realmente esqueça a matéria, para evitar até que você erre questões que você já sabia anteriormente. Segunda técnica que pode te ajudar, inclusive é ligada a essa questão da repetição, tá? É você fazer associações, linkar certas situações, né, hipotéticas que os professores trazem, né, nas suas aulas com informações da realidade ou com informações do seu dia a dia. É lógico, tem matérias que é difícil você fazer isso, né? Você pega uma estatística e tenta, por exemplo, explicar a correlação. Cara, vai ser um pouco mais difícil de você linkar com isso, né, na sua realidade, né? Mas é possível, por exemplo, nessa eleição a gente viu isso. Note que pessoas que eram de classes sociais mais simples, mais pobres, tinham uma votação maior, né, para o candidato do PT, que é o Lula. E pessoas com nível financeiro mais alto, ou seja, que tem mais dinheiro, tinha uma quantidade de voto maior para o candidato de direita, que era o Bolsonaro. Então note que nessa comparação há uma correlação entre o nível financeiro e o nível de voto em cada candidato. Agora, é lógico que isso não é absoluto, né? Isso é uma correlação que depende de vários fatores, mas essa correlação existia. Quanto mais pobre a pessoa, mais voto pro Lula ia. Quanto mais, né, rica, mais condição a pessoa tinha, mais voto era pro Bolsonaro. Óbvio que existem pessoas ricas que votaram no Lula e existem pessoas pobres que votaram no Bolsonaro. O que eu estou dizendo nessa correlação é uma tendência da linha, né? Uma tendência da distribuição. Então, até em matérias mais complexas, por exemplo, estatística, contabilidade, existe como você colocar exemplos específicos, exemplos da realidade
para você lembrar da matéria, né? Para você lembrar do conteúdo. Isso em matérias como direito já é muito mais simples. Então, assim, é só um exemplo para você ter, né, de utilizar essas associações, essas correlações, para você conseguir realmente decorar e levar esse conteúdo que você está aprendendo agora no curto prazo para um médio e longo prazo, para você utilizar no dia da sua prova. Então essa técnica de associação, né, associar realmente o conteúdo com algumas questões que acontecem na sua realidade é fundamental. E eu acredito que pode te ajudar muito no seu processo de aprendizado. Outro exemplo de associação é você utilizar mnemônicos, né, que também é um processo de associação. Note que o mnemônico mais famoso aí é o mnemônico LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente decora esse mnemônico demais no mundo dos concursos. E note, pessoal, esse mnemônico não necessariamente faz sentido, tá? Geralmente eu gostava de lembrar assim, ó, LIMP é porque a administração pública tinha que ser limpa, ela tem que ser limpa. Eu fazia essa ligação. Note que a administração pública não tem nada a ver com esse mnemônico. Eu que criei essa correlação, né? Essa relação entre o mnemônico e o que é a realidade. Talvez você fazendo isso seja profícuo para você, seja interessante para você. Note, se você fazer isso, essa correlação, você cria links na sua memória, links no seu cérebro que pode te ajudar no processo de memorização. E eu sei, mnemônico é muito subjetivo. Talvez o mnemônico seja bom para mim, não seja bom para você. Mas faça essa experiência em algumas matérias, principalmente as que você tem mais dificuldade, de criar essas associações para ver se você consegue pular esse obstáculo e realmente atingir o resultado na matéria muito satisfatório. Terceira e última técnica que eu queria trazer aqui para vocês é a emoção. Cara, essa técnica é uma técnica excelente. Lucas, o que é emoção? O que emoção tem a ver, né, com o processo de estudo, processo de aprendizado? Note, meu querido, eu quero que você resgate aí momentos da sua vida que você nunca mais esquece, porque aquilo te marcou de alguma forma. A emoção está completamente ligada ao processo de memória e de memorização, tá? A emoção é fundamental no processo de memorização. Eu vou fazer um link aqui com vocês, que é inclusive que aconteceu comigo. Eu fiz um concurso público da Saneago, né, em 2018, que era para a faculdade que eu fiz, né, de agrimensura. Fiz lá o concurso para agrimensura, já contei até essa história aqui no canal, vocês podem procurar o vídeo e ver lá. E eu fiquei com uma nota muito ruim em português nesse concurso. Eu lembro que era 10 questões de português e eu acertei só 5. Eu passei nesse concurso por conta que minha nota foi muito alta nos conhecimentos, nos conhecimentos específicos. Então eu saí muito bem nos conhecimentos específicos. Agora em português mesmo eu fui um lixo, muito ruim. Não acertei só metade, 50% da prova. E eu lembro que teve uma questão que eu errei, que até hoje eu tenho muita raiva de ter errado essa questão, porque ela é uma questão fácil, simples demais, que depois eu vi o tanto que era simples esse assunto, só que eu não tinha nem visto, né, assim. Então eu fiquei com muita raiva de errar aquela questão. Até hoje eu lembro dessa questão, que é de redação oficial. E assim, na redação oficial você tem que utilizar, né, palavras específicas para fechar um e-mail, né, uma carta, enfim. E dependendo para quem você manda essa correspondência oficial, né, por exemplo, se você vai mandar uma correspondência oficial para o seu chefe, você tem que mandar esse fecho utilizando a palavra respeitosamente, porque ele é seu chefe, né? Agora, se você manda, por exemplo, para uma pessoa que tem a mesma hierarquia que a sua na organização, na empresa, na instituição, você teria que utilizar a palavra atenciosamente. Olha que tem patético. Eu errei essa questão, tá? Eu errei essa questão. Se eu tivesse acertado essa questão, eu tinha ganhado mais uns 70 mil reais, só para você ter ideia, porque já acontece a história aqui, né? O sexto colocado passou com 81 e eu, que era o sétimo colocado, passei com 80. Então, se eu tivesse acertado essa questão, eu tinha 2 pontos a mais, tinha sido convocado 2 anos antes, 2 anos e meio antes, para o concurso público de agrimensor. Então, note, cada questão é fundamental, cada questão faz diferença. E é muito importante você ter essa noção, essa ideia, né? E eu ter errado essa questão, cara, eu fiquei muito bravo, porque note que é um assunto muito simples, né? Você tem que decorar o quê? Uma frase, né, para acertar uma questão nesse sentido. E é fácil de decorar esse assunto, né? No entanto, eu errei e fiquei muito bravo, muito bravo, muito bravo. Isso me marcou bastante e até hoje eu lembro dessa questão. E eu lembro do número da questão, pessoal. Foi a questão 10 da matéria de português, né? Eu lembro do número da questão. Era a última questão ali que eu fiz, né, na matéria de português. Cara, então a emoção é um processo que também faz você decorar as questões. Por isso que é tão
fundamental que você faça questões, faça simulados, porque ajuda nesse processo. Você erra a questão antes de fazer sua prova, tem esse processo de raiva e decora a questão também. Então isso ajuda bastante, você tem que utilizar a emoção ao seu favor para decorar os assuntos de concurso público. Isso é fundamental também. Espero ter ajudado vocês, gigantes. Esse é o vídeo de hoje. Abraços!